Boa noite a todos. Com gosto estou aqui. Espero que estejamos todos com gosto pelas Escrituras, por este privilégio que temos de, juntos, em família, num número mais alargado de pessoas, irmos até ao trono de graça de Deus e levarmos perante Ele as nossas petições. E é sobre isso que vamos continuar a falar um pouquinho, ou se calhar vamos começar agora a falar, porque o versículo é sobre a oração e já vamos no terceiro estudo, vamos lá pensar hoje, falando um pouco sobre este ato que devia ser completamente natural, não deveria ser forçado, e de facto Paulo aqui não força ninguém, faz um rogo, faz um pedido, como aquela passagem que já lemos em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos. Mas não é Romanos 12 que vamos ler assim, 1 Timóteo 2, versículo 1. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam duplicações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Eu sei que estou a ir um pouquinho mais devagar nestes primeiros versículos, é que, como qualquer pessoa que expõe a palavra de Deus, quer evitar a parte que vem a seguir, não é? Das mulheres. E alguns que até passam isto à frente porque não dá jeito, porque alguns dirão que querem ter paz em casa, por isso não querem liderar as mulheres. É complicado. Mas nós não podemos andar aqui com paninhos quentes, com meias palavras para não ferir as pessoas. Como eu tive a ocasião de dizer na semana passada, devemos dizer o que a palavra de Deus diz. Mesmo que a nossa sociedade já esteja montada de uma maneira em que torna-se cada vez mais difícil viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, não é por causa disso que vamos agora, damos um jeito. Não é? O meu pai conta-me, eu não tenho esse áudio, nem esse vídeo, mas o meu pai conta-me que em tempos ouviu um chefe da Igreja Católica a dizer algo como isto. Eu penso que era sobre o divórcio. Diz assim, realmente a Bíblia diz assim, mas a Igreja, na sua misericórdia, permite. Ou seja, basicamente Deus é um tirano, é um autoritário, é alguém que não tem compreensão pela vida real das pessoas, mas a Igreja dá um jeito. Isto é terrível. E nós não devemos fazer isso. Devemos dizer o que a palavra de Deus diz. Não vai agradar a alguns? É verdade. Mas nós não andamos aqui para agradar. Porque o que é que o apóstolo Paulo diz? Se eu andasse aqui para agradar aos homens, diz Armando, exatamente, não seria servo de Cristo. O Armando é o meu ponto. Quando eu falho alguma coisa, o Armando está aqui para me ajudar. Obrigado. Mas é mesmo isso. E nós temos de dizer o que a palavra de Deus diz, mesmo que tenhamos muitas vezes de reconhecer, eu não estou a fazer isto. Nós, enquanto igreja, temos falhado neste aspecto. E devemos todos nós reconhecer em relação à oração. Estaremos todos muito aquém. Então nós vimos que isto é importante, antes de tudo, mas não é algo que se exija, é um rogo, é um pedido. Faça tudo isto, tudo o que Deus fez por nós é natural, é de esperar. Deve fluir naturalmente, porque o nosso irmão Simão, quando já deu um estudo há bastantes anos sobre o movidos pela graça,
E uma das coisas que me ficou, não necessariamente que ele tenha dito, mas é algo que eu também tinha dito várias vezes. Aquilo que a graça capacita é muito maior do que a exigência da lei. A lei exigia, a graça capacita. A graça diz: queres mostrar a tua gratidão? Basicamente, o que é que vais fazer agora? Agora que Deus fez tudo isto por ti, é natural que isto aconteça. Não há nenhuma exigência. Eu lembro-me que ele dizia isto: somos salvos pela graça, sem nenhum mas. Sem nenhum mas. E eu acrescentei: mas há vários portanto. Não há nenhum mas. Somos salvos pela graça, mas... Não há nenhum mas há vários portantos. Admoestos, pois. Rogo-nos, pois. Há muitos pois. Agora que somos salvos, agora que somos do Senhor, o que é que vais fazer com isto? Vais dizer como eu ouvia alguns no acampamento, e temos a dizer: agora o problema da minha eternidade está resolvido e agora posso ver como quero. E um deles está agora vivo, como se nunca tivesse aceitado a salvação de Deus. Porque se calhar nunca aceitaram, nunca compreenderam. Alguém que olha para a graça de Deus e diz assim: eu agora posso fazer o que eu quero, posso fazer da maneira que eu quero. Eu digo: podes. E o que é que ele vai dizer? Então vou viver à minha maneira, não sei se a expressão é correta, a tripa forra, não é? Assim, de qualquer maneira. Não. O que é que diz o crente salvo pela graça de Deus? Posso fazer o que eu quero? Ok. Quero viver para o Senhor, quero viver para lhe agradar. Que é aquilo que fazia o que é que fazia aquele servo que podia ir livre? Penso que é no livro de Êxodo. Ele servia não sei quantos anos e depois chegava ao fim daquele tempo, podia ir livre. O que é que ele dizia? Eu amo o meu Senhor e eu quero ficar. Depois é que ele punha lá o brinco, não é? Depois as pessoas põem brincos por outras razões. Na altura punham um brinco que era para mostrar que agora este está a servir de livre vontade. E é isso que Deus espera de nós. E certamente Deus fica triste quando nós temos esta oportunidade de ir a Ele em oração, falar com Ele e, na melhor das hipóteses, alguns na melhor das hipóteses vão: oh Deus, dá-me isto, dá-me isto, dá-me isto, dá-me. Mas alguns nem sequer vão a Deus. Como é que era aquele episódio da vida do Senhor que Ele curou 10 e onde é que Ele perguntou onde é que estão os 9? Só um é que veio para agradecer. Então ele diz aqui que é importante, espera-se, roga que façam acima de tudo, ou seja, devemos dar prioridade, deve ser algo prioritário nas nossas vidas, algo que quando acordamos, quando estamos numa situação qualquer de dificuldade ou de alegria, o nosso pensamento vem para Deus. Muitas vezes eu acordo e o meu primeiro pensamento não é Deus. É outra coisa qualquer, às vezes coisas que não tem jeito nenhum, não tem utilidade nenhuma. Mas o nosso primeiro pensamento devia ir para Deus. Quando acordamos, quando nos deitamos, quando temos uma dificuldade, não acontecerão já situações em que estamos perante uma dificuldade e é a primeira coisa que nós nos lembramos é de Deus. Às vezes é: olha, vou tentar resolver isto à minha maneira. Quando temos um momento de alegria, lembrar-nos de Deus para lhe agradecer. Portanto, isto deveria ser algo natural, vir em primeiro lugar. Deprecações é pedidos. E eu, como disse, penso que já foi há 2 semanas, temos aqui, por assim dizer, vários degraus. Estas 4 facetas da oração são como que 4 degraus na nossa maturidade. Uma criança, em relação ao seu pai, vê o seu pai como o quê? Alguém que lhe dá coisas. As crianças habituam-se a ver no pai, quando são bebés, o pai vai-me dar comida, vai-me dar isto, vai-me dar aquilo. A criança vê o pai como alguém que lhe dá coisas.
E é natural que nós vamos a Deus pedir algo para nós. Não é descabido, não é proibido, mas não é de esperar que nós fiquemos para sempre neste estado de ver Deus como um dispensador automático, como vamos uma moeda, sai um café, vamos uma moeda, sai um snack qualquer. Deus não é isso. Não é alguém que vamos quando precisamos de alguma coisa e lá está Deus à nossa espera. É um dispensador automático. Deus não é isso. Há muitos pais, principalmente na geração de hoje, vivem com filhos que olham para os pais como... Eu às vezes brinco sobre isto, mas por vezes há filhos que olham para os pais quase como é um Uber, depois levar onde eles querem quando querem, e se demora um bocadinho já leva logo ali uma má classificação, não é? Ficam todos uma máquina multibanco que dá dinheiro quando nós precisamos, e um Uber Eats, não é? Dá comida quando a gente quer. Mas isto é uma visão muito redutora do que é um pai. E um pai não é isto. Há da criança que vê o pai apenas como alguém que lhe dá coisas. Claro que é suposto que nós passarmos a um degrau acima na nossa relacionamento com Deus. Não é só ficar pelos pedidos. E mesmo aquilo que pedimos, devemos ter cuidado com aquilo que pedimos. Eu não vou entrar na questão de cuidado com aquilo que pedes, pode realizar-se. E é verdade, pode realizar-se. E penso que foi o Zé António que há alguns anos ou meses contou a história, e eu penso que já terás contado isto mais de uma vez, daquela mãe que pediu muito para ter um filho, ou para que o filho ficasse curado. Foi para ter o filho ou para ficar curado? Para ficar curado. E depois foi uma amargura. Foi condenado à morte, pois. Ou seja, nós não devemos encarar a oração como pedir a Deus, Deus faz isto, Deus faz aquilo. O que é que diz sobre as súplicas, sobre os pedidos que nós fazemos a Deus? Há uma passagem que eu gosto bastante, é assim, eu não vou dizer, não vamos orar por estas coisas. Temos um problema na nossa vida, claro que vamos a Deus. Vamos falar com quem? Vamos contornar Deus e pedir a outro? Há pessoas na palavra de Deus que, perante uma situação difícil, e um deles foi um grande homem de Deus, que o Armando falou há pouco tempo, um homem dependente de Deus. Tu falaste da fase boa do Asa, mas sabes que a história depois continua. E há uma situação em que o Asa, que era um homem que dependia de Deus, teve uma situação dificílima, curiosamente, não tão difícil quanto aquela que o Armando nos falou, bem mais fácil. O que é que ele fez? Nem pediu a Deus. Contornou e resolveu a própria situação, à sua própria maneira. Tremendo. Nós temos uma situação difícil. O que é que fazemos? Não estejais, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É natural que nós tenhamos situações difíceis que nos causam até alguma inquietação, alguma ansiedade. E o que é que vamos fazer? Ir a Deus. Expor-lhe a situação. Senhor, tu sabes o que é que se passa aqui? Sabes o que é que eu... E a nossa atitude deve ser esta. Tu sabes o que é que eu quero. Sabes perfeitamente. Senhor, ajuda-me a perceber os teus propósitos. Ajuda-me a não me revoltar contigo, qualquer que seja o desfecho. E era assim que o meu sogro, quando teve a situação complicada com o Simão, já há bem mais de 30 anos, ele faleceu há dois anos, e ele esteve 33 anos naquela condição, ou seja, já foi há 35 anos,
E o entendimento, os meus sogros eram recém-convertidos e tiveram o meu cunhado com aquele tumor no cérebro, com 3, 4 anos. E ele diz várias vezes, eu orava, Senhor, tu sabes que eu quero que ele fique curado, mas faz conforme for da tua vontade. Deve ser esta a postura. Claro, todos nós queremos que os nossos filhos fiquem bem. Mas vejam o caso daquela mãe que o Zé António falou. Vejam o caso do rei Ezequias. Rei Ezequias, Senhor, cura-me, não me deixes morrer agora. E ele até argumentou com Deus, Senhor, eu mereço que tenhas esta atençãozinha comigo. E Deus deu-lhe a atençãozinha, fez-lhe uma atençãozinha. 15 anos, foi uma desgraça. Nasceu um filho, foi o pior rei que Judá conheceu, e vieram os espiões, que ele não sabia que eram espiões, da Babilónia, que depois foi também uma desgraça no futuro. Ou seja, nós não sabemos o que é melhor. E eu com isto não estou a dizer, tens uma doença grave, um cancro, uma leucemia, um filho com uma doença gravíssima. Eu não te vou dizer, olha, nem vale a pena estar a chatear Deus com isso. Mas a nossa postura para com Deus deve ser, Senhor, isto está-me a causar uma aflição tremenda. Ajuda-me. E o que é que o Senhor promete dar? O que é que o Senhor promete dar? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas aqui, reparem que ele aqui diz petições, com oração e súplicas, com ação de graças. Está aqui novamente estas expressões. As petições, as orações, as súplicas e a ação de graças. A oração deve ter tudo isto. A oração é conversar com Deus. Senhor, tu sabes. Senhor, e a ação de graças. Senhor, obrigado por tudo que tens feito. Devemos ser capazes sempre de encontrar algo de bom no que o Senhor tem feito no passado connosco. Não devemos ser ingratos como foi a nação de Israel para com Deus. No livro de Malaquias, logo o segundo versículo, nós olhamos para o segundo versículo do livro de Malaquias e ficamos assim, como é que é possível? Sabe como é que começa o livro de Malaquias? Começa o Senhor a dizer, eu vos tenho amado. E o que é que eles respondem? É que nos tens amado. É que nos tens amado. Oh Deus, estás a dizer que nos amaste? Mas, a sério? E de facto, alguém tem uma visão muito superficial de Deus, como alguém que me dá, eu fico contente com Ele quando Ele me dá coisas boas, fico chateado com Ele quando Ele me castiga. Eles realmente podiam pensar, olha, o livro de Malaquias foi escrito na altura da reedificação de Jerusalém, a seguir ao exílio, e já faziam os sacrifícios no templo, por aí fora. Era nesse tempo. E de facto, alguns, mais crianças mimadas, por assim dizer, eram capazes de olhar para Deus e dizer, o quê? Tu tens-nos amado? E depois Deus diz, olha, estão a ver como é que está Esaú, a descendência de Esaú, comparado convosco? Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ou seja, nós devemos ser capazes de olhar para o que Deus tem feito e mesmo no meio das adversidades, sermos capazes de dar graças. O apóstolo Paulo, depois do naufrágio, o que é que ele faz? Foram comer e ele começou a praguejar contra Deus por terem tido aquele naufrágio. Deu graças. Deve ser esta postura. Em tudo dá graças. Não é, Senhor, obrigado por esta situação difícil em que eu estou envolvido. Conseguirmos sempre encontrar motivos para agradecer a Deus. Deve ser esta a postura. Porque nós não vamos, costuma-se dizer várias vezes, nós não vamos conseguir controlar aquilo que nos acontece. O que é que conseguimos controlar? Não conseguimos controlar aquilo que nos acontece. Conseguimos controlar o quê? A forma como reagimos àquilo que nos acontece. E nós, enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que conhecem a palavra de Deus, enquanto conhecem a forma como Deus age, devemos ser capazes de reagir de uma maneira que o descrente não consegue reagir.
O descrente passa por uma situação difícil, revolta-se contra Deus. Perde um filho, ou tem um filho doente, e o que é que ele faz? Muitas vezes, Deus é um sádico. Se Deus existe, é sádico. Como é que Ele permite que isto me aconteça na minha vida? O crente, por vezes também há crentes que se voltam contra Deus. Mas o crente deve ser capaz de: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor vai-me dar aquela paz que o mundo não entende. Porque é o que diz, é o que o Senhor promete. O Senhor não promete que vai dar-nos aquilo que nós queremos. Não promete. E ainda bem. Porquê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz o quê? Nós não sabemos pedir como convém. Então imaginem o que era o Senhor dar-nos aquilo que nós pedimos, quando nós não sabemos pedir como convém. E alguns até vão à palavra de Deus e dizem: tudo o que pedires em meu nome, eu farei, para a glória do meu Pai. Era noutro tempo em que eles estavam cheios do Espírito Santo. Não é agora. Agora nós não sabemos pedir como convém. E nós temos algo melhor. O Senhor promete algo melhor do que dar-nos aquilo que nós queremos. O que é que diz o apóstolo Paulo? Que o Senhor é quê? Poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além. Acho que é assim que diz, não é? Tudo. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Isto, eu não sei como é que se chama em português, eu conheço em português o pleonasmo, que é o subir para cima, entrar para dentro, essas expressões que às vezes se usam, que é duas vezes a mesma ideia numa expressão. Aqui tem 5. Eu nem sei se isto está bem do ponto de vista de português. Se eu escrevesse isto numa composição de português, provavelmente estava mal, mas eu nem sabia como é que está no grego, como é que está no original. Mas aqui é o superlativo do superlativo do superlativo. Deus pode fazer muito mais. E provavelmente o que vai fazer é: eu vou dar-te, vou capacitar-te a tu aguentares isto. Mas eu não quero aguentar isto, eu quero que este espinho na carne saia. Não era? O que é que o apóstolo Paulo fazia? Quer dizer, eu quero que, Senhor, tira-me este espinho da carne. Eu não aguento mais isto. Isto é demasiado doloroso para viver. E até, provavelmente, eu posso imaginar Paulo dizer: Senhor, eu consigo servir tão melhor se tu me tirares isto. Tremendo. E o que é que o Senhor diz? Minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Alguém quer isto? Eu não quero. Eu não quero ficar com... Se eu tivesse algo que todos os dias, quando acordasse, sentisse aquela dor, sentisse a falta daquele membro, ou a falta daquele meu ente querido, eu ia dizer: eu não quero. Ninguém quer. Alguém tem esse desejo de ficar sem algo que ama muito? A sua saúde? Um membro? Há pessoas que perdem membros. Ou um familiar? Ninguém deseja isso. Mas temos nós a certeza de que aquilo que nós achamos vai ser melhor do que aquilo que Deus tem? A nossa postura deve ser: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes o que é que eu quero. Ajuda-me, dá-me força para que eu possa ser capaz de ultrapassar esta situação e não te desonrar, não te negar, não dar mau testemunho por causa da forma como eu reajo. Isto pode ter um impacto tremendo na vida dos outros, na vida daqueles que nos rodeiam. Uma pessoa que é capaz de passar por uma tribulação dificílima pode ser um testemunho admirável para quem está à volta. E um exemplo para os outros. Por exemplo, uma pessoa que... Nós temos aqui alguns irmãos que, mesmo com as suas dificuldades, continuam a estar presentes nos cultos. Temos o nosso irmão Albano, que não pode estar presencialmente, mas sempre que
que lhe era possível, está connosco, o nosso irmão Valdemar e a irmã Lourdes e outros. É um exemplo. Vamos pensar que eles não têm dificuldades, não têm problemas de saúde? Claro que têm. Mas nós podemos ensinar muito aos outros a forma como encaramos a doença, a velhice. Eu estou a falar para pessoas mais velhas, tirando a Beatriz e o Lucas, estou a falar para pessoas mais velhas. Mas a velhice, e os velhos podem ensinar muito aos mais novos. A forma como encaram os dias, se calhar com menos prazer no dia-a-dia, não é? Depois dos 80, como é que diz? 70, 80, não é? O melhor é canseiro e enfado, não é? E Moisés podia bem dizê-lo, porque depois dos 80 teve com a nação de Israel, a levar a nação de Israel ao colo. Portanto, é natural que ele diga que o melhor era canseiro e enfado. Mas podemos ensinar muito na forma como reagimos, nossa postura. Porque os mais novos vêm, olha, eu agora sei como é lidar com esta, como é que posso lidar com esta situação. Damos uma lição tremenda. A forma como lidamos com outras situações de doença. E depois, o que é que o apóstolo Paulo diz no início da segunda epístola aos Coríntios? Para que possamos consolar os outros. Bendito Deus e Pai de toda a consolação, que nos consola. Pai de todas as misericórdias, de Deus toda a consolação, que nos consola com toda a tribulação, para que também, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Imaginem aquelas pessoas, e eu falo disto várias vezes porque incomoda-me muito, aquelas pessoas que apregoam, pedem, a oração da fé, não é? Pedem, e Deus, só pedis com fé, Deus vai-te dar. Sabe qual é o problema desse tipo de abordagem? É que não há um bom resultado dali. Porque se resultar aquilo que a pessoa deseja, ela fica toda contente. Mas não aprendeu a depender de Deus mesmo no meio da adversidade. Só vai aprender o quê? Vai continuar uma relação com Deus de Deus, eu quero, dá cá. Isso é continuar com uma relação muito superficial de Deus. É ver Deus como alguém... Ainda há bocado não me lembrei, o gênio da lâmpada, não é? Como o gênio da lâmpada. Eu esfrego e aparece o gênio da lâmpada, eu peço e ele dá-me. Mas que raio de relação, não é? E essas pessoas que apregoam isso, que Deus vai curar, Deus vai fazer, e quando não acontece, mais cedo ou mais tarde não vai resultar. A pessoa ora por as pessoas que pedem a Deus, Deus cura, Deus faz isto, Deus faz aquilo, as pessoas morrem, não ficam cá para sempre, a não ser que o Senhor venha buscar-nos. Mas todas as pessoas que tiveram essa postura, mais cedo ou mais tarde saíram defraudados da sua esperança de que eu peço e Deus faz. E depois vem o quê? Qual é a resposta? O argumento de Deus não fez aquilo que eu queria. Exatamente, falta de fé. E depois, isto não é que nem sequer consola. Se nós buscamos Deus desta forma, vamos sair sistematicamente defraudados. Deus nos ajuda a ter esta perspectiva em relação à oração. Pedimos a Deus, de facto. E claro que desejamos que Ele nos dê aquilo que nós queremos. Claro que eu desejo. Eu estou a falar e sei que todos vocês já passaram por situações em que queriam muito que Deus fizesse essas coisas de uma determinada maneira, mas não aconteceu dessa maneira. E porquê? Se calhar nunca vamos saber, só na eternidade é que vamos compreender. Porque de facto eu não consigo. Graças a Deus ele ficou bem. Mas há uns 8 anos, já 8 ou 9 anos, o nosso irmão Nuno, esteve entre a vida e a morte. Esteve morto durante alguns minutos. E eu pensava assim: que proveito é que pode haver
ele ficar num estado, como às vezes chegou-se a temer, que ele ficasse num estado vegetativo. Que bem é que pode vir dali? Deixar uma mulher com 2 filhos? Mas é assim, no caso do Senhor apiedou-se dele, não é? Como tipo Afrodito. Mas quantas pessoas na mesma situação, se calhar quase iguais, aparentemente iguais, o Senhor não teve o mesmo tratamento? E nós podemos pensar assim, eu não compreendo, então tu fazes isto com aquilo e com outro que é quase a mesma coisa, tu levaste-o. Por isso é que eu não sou muito apologista daquelas pessoas que gostam de contar histórias como Deus fez isto na minha vida, como Deus... Eu acho que já vos contei, se não contei, conto agora. Alguns poderão já me ter ouvido falar sobre isto. Houve uma situação em que eu ouvi num culto alguém, era um culto online, alguém falar sobre uma experiência pessoal em como Deus permitiu que ele tivesse um transplante e ficasse restabelecido de uma situação que, se o transplante não tivesse corrido bem, a sua vida ficaria muito condicionada. Foi realmente uma história extraordinária. O Senhor respondeu às orações daquele nosso irmão e ele tem vivido bem. Claro que um transplantado é sempre um transplantado, nunca é exatamente a mesma coisa. E calhou, por acaso ou não, nesse mesmo culto online estava um irmão nosso que padece do mesmo mal, também já tentou fazer um transplante e não correu bem. Quem está a ouvir depois pode pensar assim, então Deus fez por ti e não faz por mim, então como é que é isto? E pode gerar até alguma revolta. Mas não acaba aqui, porque este nosso irmão, que o transplante não correu bem e tem de viver com tratamentos regulares todos os dias, ele vai fazer o tratamento todos os dias e até consegue dormir. Ou seja, de uns Deus apieda-se de uma maneira, de outros apieda-se de outra. E nós não sabemos o que é que nos vai acontecer. Por isso a nossa postura para com Deus não pode ser Deus dá isto. Ou, como o nosso irmão Teles costuma às vezes dizer, é como se pegasse assim Deus, assim pelos colarinhos, dá-me. Não é assim, não pode ser esta postura. Não sabemos, até porque não sabemos o que é o melhor. O que é que nos garante? Mas Deus dá a capacidade, dá a graça de vivermos desta maneira. Por isso é que eu não sou muito apologista de contar só histórias que correm bem. Há histórias que correm mal do ponto de vista humano. Há uma outra situação que eu não sei, eu já tinha contado esta situação. Alguns até presenciaram esse culto ou não. Alguns acho que estavam lá. Se calhar não se lembram. Eu tentei não contar tudo pormenorizadamente. Mas houve uma situação em que houve alguém que queria mostrar como Deus foi extraordinário ao resolver uma certa situação. E contou de uma pessoa que se chamava assim, trabalhava nisto e teve este tipo de doença, mas ele hoje está cá, o Senhor é bom. Apiedou-se dele, o Senhor é bom. E nesse mesmo sítio onde estavam a contar essa história, estava uma outra pessoa, familiar de alguém, com o mesmo nome, com a mesma ocupação, com a mesma doença, mas morreu. E essa pessoa queria contar. Mas o Senhor é bom. Porque se nós contamos só quando corre bem, não preparamos os nossos irmãos para quando a coisa corre mal. Do ponto de vista humano. Porque nós não sabemos. Deus apiedou-se. Olha, Deus apiedou-se de Pedro. Não foi? Tirou da prisão. E de Tiago? Tiago não. Tiago morreu. Morreu à espada. Então como é? Nós não sabemos. E Pedro estava preparado. Ficou totalmente surpreendido com o anjo que o veio libertar da prisão. Estas deprecações, estes pedidos a Deus devem ser feitos sempre
com ação de graças e com esta compreensão de como é que Deus age. Por isso é que o ensinamento bíblico é importante. Se nós, às vezes, o estudo dispensacional não interessa. Se nós formos aqui para Mateus e para outras passagens e nos agarrarmos a isto, ao que o Senhor disse a um povo diferente, com um propósito diferente, num tempo diferente, e nos agarramos àquilo, vamos viver, vamos ficar defraudados quando o Senhor não fizer aquilo que Deus quer. Há um irmão nosso que alguns conhecem, que está casado agora, é o primeiro casamento dele, casado com uma crente, que enviou porque o marido era de uma vertente pentecostal e que ficou doente e não buscou o tratamento. Buscou, o Senhor vai curar. Ou ele, ou os líderes religiosos da sua comunidade. Porque até para alguns, recorrer aos médicos é falta de fé. E há pessoas que quase preferem morrer a fazer vã esta sua ideia de que Deus vai curar, Deus vai fazer. Então enviou. E depois este nosso irmão conheceu entretanto e casou com ela. Ou seja, estas coisas não é só histórias, acontece mesmo. Pessoas que pensam que Deus vai dar uma coisa, vão a Deus com uma expectativa de que Deus vai dar isto, mas Deus não tem isso para dar. O que é que... E vou terminar com isto. Deus é o médico dos médicos, certo? Deus é o médico dos médicos. Muitos dizem isso, e é verdade, Deus é poderoso para as coisas mais inacreditáveis. Deus ressuscitou mortos por intermédio dos seus servos. Quantos de nós é que já experimentámos? Eu acho que nunca experimentei isso. Ir ao médico e dizer, olha, eu tenho isto e quero isto e aquilo. Não é? Dizemos os sintomas, o diagnóstico e a cura. Certamente o médico não vai gostar, não é? Qual é o remédio que Deus dá? Qual é a receita que Deus dá? A paz de Deus e graça. Graça e paz. Eu já falei disso quando falei de Trófimo. Ainda foi num culto online ao domingo de manhã, falei de Trófimo. E falei disso. É graça, segundo aos Coríntios, minha graça te basta, e é a paz de Deus que excede todo o entendimento. E, em alguns casos, que nós não sabemos se será ou não, misericórdia, graça, paz, e em alguns casos, em algumas epístolas nós vemos graça, paz e misericórdia. Porque de Epafrodito o Senhor apiadou-se. Apiadou-se dele. De Pedro Deus apiadou-se. E os que não? Portanto, nós vamos a Deus com as nossas súplicas, com os nossos pedidos, com as nossas orações, que devemos falar ainda um pouquinho sobre isso. Mas sempre com esta postura de, Senhor, Tu sabes todas as coisas, muito melhor do que eu sei, muito melhor do que alguma vez eu vou perceber enquanto estiver neste corpo. Ajuda-me, Senhor, a aceitar, a não Te desonrar, se aquilo que resultar não for aquilo que eu espero e eu tiver de sofrer no caminho. Paulo sofreu toda a vida com um espinho na carne. Eu costumo dizer, vem Paulo orar por saúde física? Paulo alguma vez orou por saúde física? Sim, orou 3 vezes. 3 vezes. E mesmo quando ele faz as suas orações, eu não estou a dizer que não façamos, não estou a dizer que não façamos, mas deve ser com esta postura. Senhor, Tu sabes tudo melhor. Senhor, sabes que isto me dói. Sabes que eu tenho esta doença. Sabes que eu vou fazer um tratamento. Senhor, dá-me graça para suportar a dor, dá-me graça para não Te desonrar, dá-me graça para usar isto como algo proveitoso. Eu já vos contei, que a minha cunhada esteve muitos anos afastada.
Ele agora anda bem, o resto da família infelizmente não acompanha, mas foi a doença da mãe dela que ia aos cultos, eles moram em Estarreja, ia aos cultos da Igreja Batista em Aveiro e a minha cunhada não ia. E ela ia sempre, conforme podia, mas depois ficou doente, com cancro, e morreu do cancro. Mas o que é que aconteceu? À conta daquilo, devido à postura espiritual com a qual encarou a situação, a minha cunhada começou a ir também. E depois também o meu irmão e a minha sobrinha, mas infelizmente agora não tem tido grande interesse. Ou seja, a postura pode fazer toda a diferença naqueles que... Podemos morrer na mesma. Não é? Isso é uma coisa que podemos ter a certeza. Se o Senhor não vier antes... Não é vamos ficar todos bem, vamos morrer todos, isso é certinho, se o Senhor não vier antes. Agora, se nós pudermos honrar o Senhor, no meio disso, no meio desta luta, que não há hipótese contra a morte, contra o sofrimento, se nós pudermos trazer bem espiritual, bem eterno, vai valer a pena. Queres dizer alguma coisa? Não. Sim. Assim, para além de tudo, é aquilo que tu acabaste de dizer, assim, o Senhor, quando nós oramos, é verdade, acima de tudo Ele pode nos conceder a paz, e é isso que é o objetivo, certo. Tudo bem, mas o Senhor também pode remover a doença. Pode, sim. A vontade pode remover a doença. Perfeitamente. Quer dizer que não seja impossível. Não, de maneira nenhuma. Pode. Como o Senhor quiser, a prova disso Paulo orou para que o Senhor removesse. E ele... O Senhor não removeu. O Senhor não removeu, exatamente. Mas não impede, temos muitos casos, graças a Deus, felizmente, que o Senhor curou. Exatamente. E ainda falaste do caso do Nuno. Pronto, exatamente. O Senhor apiadou-se dele e salvou. Não podemos ir a Deus com essa garantia. Eu peço, Ele dá-me. Porque senão não sabemos o que é que vai acontecer. Claro. E devemos preparar os nossos irmãos para... Vamos pedir a Deus. Vamos levar a Deus isto. Mas não fiquem à espera de que aconteça exatamente como vocês querem. Pode acontecer, pode não acontecer. E infelizmente, muitas vezes, no mundo, e às vezes até isso acaba por ser transportado para uma linguagem mais de crentez, vai correr tudo bem. Eu não sei se vai correr tudo bem. Claro que eu não vou dizer a uma pessoa, olha, vai ter uma cirurgia muito delicada. Mas olha, não vou dizer, olha, eu não vou orar para tu. Claro que eu vou orar, vamos orar para que tudo corra bem, claro que vamos dizer isso, mas não podemos dizer à pessoa, olha, vamos orar e Deus vai fazer exatamente aquilo que tu pedes. Mas eu percebo perfeitamente. Mas podemos, e devemos. No caso, por exemplo, do Sr. Albano, e ele quando foi internado, a primeira vez, quando ele ficou mal, ele teve mesmo entre a vida e a morte, ele teve ali quase... Sim. Pronto, e o Senhor, sabemos que irmãos se oraram, a igreja orou, oraram, assim, e o Senhor, claro. mesmo o próprio médico, pronto, ele disse, não sabemos, olha, mas ele tinha apanhado muitos problemas. Sim. E ele assim, do dia para o outro, parece que milagrosamente, parece que não tinha nada. Sim, o meu tio, há 3 anos e pouco, há 3 anos, nós estávamos também, orámos por ele, e estávamos a contar que ele não se ia safar. Exato. Claro, mas o Senhor apiada-se. Mas tristes de nós se só estamos preparados para o final feliz. Devemos pedir ao Senhor, ajuda-me. Acima de, mais do que a cura, é encarar a coisa com uma postura espiritual. Sim, obrigado. E há exemplos de outro irmão que teve um problema grave de saúde, e vários, e que sei que a igreja, não interessa quem foi, mas que a igreja orou, e crentes oraram, e ele recuperou, mas depois... uma recaída. Mas depois no fim também, a vida dele foi assim, é aquela situação, o nosso dever, e aquilo que acabaste de ler de Timóteo, Paulo a Timóteo, devemos de orar. Claro. Agora, o fim, se essa pessoa vai voltar as costas e não vai ter um fim diferente. Nós pensávamos assim, olha, se calhar não deveria ter orado. Não. De modo nenhum, devemos de orar. Exatamente. Senhor nos dê graça. Obrigado.